Olá pessoal, esse é o canal Entre Xícaras e Chás e no vídeo de hoje, que é o segundo vídeo das 3 partes sobre iluminação cênica, nós iremos falar sobre refletores e também sobre outros elementos que ajudam os iluminadores a fazer essas lindas luzes que vocês veem de iluminação nos teatros, nos espaços alternativos e outros lugares também, né? Porque a iluminação é importante falar que ela não está somente entrelaçada ao teatro. Então vamos lá, vamos começar com um PC, o plano convexo, que esse nome convexo, né, vem da lente dele, que é convexa, e ele é muito interessante porque ele pode ser usado tanto para fazer foco, tanto para fazer contra, né, que são aquelas luzes que vêm de trás, tanto para fazer luzes frontais e gerais, que são as gerais, são essas luzes que abrangem todo o ambiente, né, que elas tendem a fazer um grande preenchimento do espaço. Os focos são esses focos que focam alguma coisa, algum objeto, ou o próprio ator, ou alguma coisa no espaço, né? Vai focar aquilo. E elas também podem criar outras perspectivas, né? Com o auxílio do bandó, que é um elemento que ele é colocado, né, na frente da lente, por um auxílio do próprio refletor, e ele vai tornar retangular, recortar, né? Recortar retangularmente a luz. Temos também os filtros de cor, que são as gelatinas, que mudam as cores, né? Que elas são colocadas também por um suporte, que chama de porta-gelatina, né? Que vai na frente da lente. E, enfim, eles podem produzir diversas luzes, porque esses refletores são bem versáteis, né? Fresnel. O Fresnel, ele já é um pouco diferente do PC, pelo fato de que ele não é um refletor utilizado muito para fazer foco, porque a luz dele, a luz que ele produz é muito difusa, é uma luz muito de preenchimento, por isso ela é feita muito para fazer geral, né, que adoro fazer, é uma luz granulada, né, pela lente dele também, então ele vai trazer uma luz do centro para as periferias do espaço. Então ele é utilizado para fazer geral, contra, banhos de luz, mas não é muito utilizado para fazer foco, porque justamente a afinação dele permite que ele abranja mais local ao invés de fazer foco, né? Para fazer foco a gente vai ver que tem outro, né? Produz uma luz bem suave e ele pode ser encontrado em teatros, em cinemas, em estúdios de TV. E é isso. Vamos lá para o próximo, que é o Scoop. O Scoop, é engraçado falar desse porque eu também não tive tanto contato com ele, né? Mas, enfim, eu estudei e vou falar dele. Ele também é conhecido como um panelão. E ele produz uma luz mais suave, uma luz mais soft. Então, ele abrange também, assim como o Fresnel, uma grande área e ele é utilizado muito para fazer preenchimento. E ele é o antecessor do Setlight, que vai ser o último refletor que a gente vai trabalhar aqui hoje. Bom, o próximo é o par. O par, ele é muito legal porque sempre que quando você vai no show, você olha para cima, você vê um par, porque ele é muito utilizado em shows. Primeiro porque ele é super leve, ele também é meio que fácil de se criar porque a carcaça dele é uma carcaça muito leve e a lâmpada dele pode ser até aquela lâmpada de Fusca mesmo. Fusca, o carro Fusca, é isso. Então, ele é muito mais leve do que, por exemplo, o elipso, que eu vou falar depois, que é muito pesado para montar, para afinar. O par não é assim. E o par, ele vem com os números de angulação, ou seja, tem o par 64, o 56, o 38, e isso vai definir a angulação dele, né? Que tem a ver mais com a perspectiva. É interessante também falar da afinação do par, porque o par não é igual aos outros que você mexe na borboletinha, abre e fecha o foco. O par, ele é afinado pela lâmpada, né? Pelo menos o par 64, né? É afinado pela lâmpada. E ele vai afinar pela longitude e pela latitude, né? Assim, na horizontal, vertical. O foco dele é bem definido, né? É oval e bastante brilhante, por isso que nos shows ele tem uma grande atividade, mas ele também é encontrado nos teatros para fazer geral, porque ele também é desses que abrange bastante o espaço. Vamos falar do elipso. Eu adoro o elipso, eu acho ele muito maravilhoso. Já fiz geral com elipso. Vocês vão entender por que eu tô falando desse jeito. Por que eu tô falando assim? Porque o elipso, ele é mais direcionado para fazer foco. Ele é ótimo, ele fecha bastante foco, faz uma botinha assim numa coisa que você quer, mas ele também abre. Só que ele não abre tanto quanto o Fresnel. Ele abre menos.
Então o elipso, ele suporta várias coisas assim que conseguem ainda mais definir a luz, como o gobo, né, que é justamente uma plaquinha de metal que, por exemplo, você desenha nela uma árvore e você coloca, né, com o suporte no refletor e ela vai produzir aquela árvore ou uma janela. O que você desenhar no gobo é o que vai ser refletido. É importante que assim, vai ficar só o desenho, né, o contorno do desenho, né, porque você vai destacar, né, a partezinha de dentro e vai gerar aquela sombra, vai gerar aquele desenho naquela área, né, da árvore, da janela, do que for que você vai desenhar. Também ele tem as facas, né, elementos utilizados para fechar o foco, para construir, por exemplo, um quadrado. Então a gente tem as facas que elas vão entrar no refletor para poder fechar mais o foco, para poder delinear o foco. Também possui a íris, né, que é um equipamento também mecânico, que também é utilizado para fazer recortes, né, para criar mais focos também, e abrir também o foco. A íris consegue ajudar, que também é um equipamentozinho que ela vai dar uma abertura no foco, pode também fechar um pouquinho. Enfim, o elipso, ele tem várias indicações, assim, ele é uma luz bem dura e bem definida, né? Pronto, Moving Head. O Moving Head, ele tem esse nome, né, no inglês, que quer dizer cabeça que se move, ou também pode ser Moving Mirror, que é espelho que se move. E o nome dele tem tudo a ver, porque ele realmente se move assim, ó. E ele é controlado pela DMX, que é a mesa digital dos iluminadores, uma mesa de controle. A gente tem também a rabo quente, que é um pouco mais antiga e também não suporta tanta carga de refletores, porém hoje em dia é muito utilizado a mesa digital em teatros, assim, principalmente teatros maiores. A mesa digital, ela é fundamental porque ela consegue suportar muitos refletores ao mesmo tempo, né? Então não tem indício aí de curto-circuito. O Moving Head, ele tem uma iluminação mais soft e também focos mais definidos, né? Ele dá aquele banho de luz no palco. E ele é utilizado muito em programas de TV, também em teatro, bastante em shows. Eles também podem ser utilizados com a projeção do gobo, né? Assim como o elipso. Ok, o Locolight. Esse também eu não tinha tanta familiaridade, foi interessante pesquisar. Ele é primo do par, né? Então ele tem a lente, ele é considerado, né, o par 5.6. E tem as mesmas características de projeção do par e uma luz mais dura, né? E ele também pode ser utilizado com filtros de cor para dar uma variada aí na luz. E é muito interessante que esse nome é derivado das primeiras refletores da linha que eram derivados da locomotiva, de locomotivas. Bom, o próximo é o ciclorama, né? Como a gente também falou, acho que a gente falou no vídeo anterior, né? Sobre caixa preta, a gente falou do ciclorama. E aí, esse ciclorama é utilizado justamente para fundos de cenários, né? Ele também tem características semicirculares e é utilizado em palcos e também em estúdios. Ele tem uma projeção muito bacana de fundo para painéis de cenário, painéis de fundo, e a iluminação dele é mais soft, uma coisa mais suave, e ele tem uma grande abertura circular, né, angular também. O Mini Brute, gente, esse também eu não tinha tanto assim, mas ele é bacana assim, pelo que eu li. Bom, o Mini Brute, ele fornece uma grande quantidade de luz. Seu jogo de lâmpada também é da Par, né, que é aquela que eu falei que tem angulação. E ele é utilizado muito em shows com refletores de impacto. E ele é principalmente usado também no público. Isso é interessante, porque quando a gente pensa em iluminação, a gente sempre pensa que vai estar no palco, que vai estar com outros atores e tudo. Porém, ele é utilizado muito em shows, mas principalmente também no público, e em estúdio ele também é utilizado. Temos o canhão seguidor, que é tipo o elipso mesmo, porém ele tem um suporte embaixo, que é o tripé, e é manuseado pela pessoa, pelo iluminador ou pelo operador de luz, né? No próximo vídeo a gente vai distinguir isso. E ele é utilizado para seguir alguma coisa, normalmente é usado para seguir atores, né? Coisas que se movem justamente por esse nome, canhão seguidor, é o que segue, né? Então ele tem efeitos mais específicos e é encontrado em diversas potências, né? E ele é manuseado aí geralmente por pessoas assim no tripé. Porém, eu já manuseei canhão seguidor na mão, porque iluminador é assim, a gente faz várias coisas mesmo, muita loucura. Pronto, o Soft Light, né, que é outro aí, como o nome já diz, ele tem a iluminação mais soft, uma coisa mais suave. O banho de luz dele é homogêneo, e ele é utilizado também em áreas externas, né? Ele é indicado para luzes de preenchimento. No nosso departamento mesmo, a gente lá no Departamento de Artes Cênicas da UFOP, né, Universidade Federal de Ouro Preto, a gente tem o Soft Light, porque ele é utilizado para iluminar o estacionamento.
Então, ele pode ser usado sim como luz principal, né? E as potências dele também são variadas e o preenchimento dele é indicado muito também como ciclorama para fundo de cenários. E o último é o set light, que é esse mais fácil de ser carregado, é mais maleável e o foco dele é um foco mais largo, né? E ele também consegue ser variado se você colocar ali um papel vegetal ou talvez mesmo um difusor para modificar um pouco a luz. Ele é muito utilizado em locais externos, né? Pela facilidade de locomoção dele e a potência dele encontrada em diversas variações. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou extenso o vídeo, porém é importante a gente falar dessa técnica de iluminação e desses aparelhos que nos ajudam tanto, tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar aqui nos comentários, compartilhar os vídeos. E eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, porque é muito importante pra gente. Um beijo!